Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Eu achava que essa tua decisão lá de sair, voltar lá pro Mato Grosso e ficar na tua, tinha a ver um pouco também com o feedback em vídeos, em redes sociais da galera. Isso também tava te machucando bastante. Teve um episódio traumatizante pra mim, que foi quando jogaram um vídeo meu de humor negro no Facebook. E aí viralizou, assim. No que viralizou negativamente, porque pegaram uma parte muito específica onde eu falo de aborto. E uma galera conservadora, sabe? Então deu assim 10 mil compartilhamentos e galera me xingando pra caramba e ameaça, esse tipo de coisa. Coisa horrorosa de se ler. E aí isso me pegou num lugar negativo também. Eu falei, caramba, eu sempre tive uma preocupação muito grande de que tipo de pessoa eu tô atraindo pra minha vida, entendeu? E aí esse episódio que eu vi, esse tanto de gente disposta a me destruir, assim, em massa e falar coisas horríveis sobre mim, sabe? Isso me deixou muito desanimada também. Por isso que eu dei uma diminuída de postar vídeo. Eu tô pensando nisso também. Às vezes eu posto algumas coisas e dá um probleminha e eu fico, será que vale a pena? Porque é foda, porque a tua intenção quando tu faz uma piada, até de coisas, de assuntos mais obscuros, é fazer a pessoa se divertir. E aí tu tem essa intenção boa e positiva, e aí volta uma ameaça, uma coisa ruim. Esse embate, essa contradição dá um negócio muito ruim, assim, dá uma... Tu fica assim, porra, por que tá rolando isso? Que as pessoas estão se unindo pra acabar comigo, sendo que eu trabalhei em casa, eu escrevi, eu pensei numa parada que era pra animar as pessoas. E tu recebe uma coisa completamente ao contrário, assim. É difícil de entender isso, mas... Aí também tem que focar na galera que tá gostando também. Mas é sempre difícil focar em quem tá gostando. É muito mais fácil focar em quem tá odiando. E quando é muita gente é pior ainda. Aí tu entra num buraco mental que tu não consegue sair mais. É foda, é complicado. E não sei se você se identifica, mas eu escolhi fazer um estilo de humor que eu pago o preço pelo tipo de humor que eu faço, né? O meu texto hoje, a maioria é humor negro. A maioria do que eu faço é humor ácido, tem uma pegada mórbida, tem uma pegada mais ultrajante. Então, o preço que eu pago eu não posso ficar postando tudo que eu testo. Sim. Porque uma coisa é você fazer o texto ali no palco, naquele contexto a galera vai achar massa, e outra coisa é você soltar na internet, entendeu? Sim. Então, hoje em dia, eu penso 1000 vezes antes de postar um texto. E tem esse negócio aí de tirar de fora do contexto, né? A galera pegar uma parte só e não pegar o conteúdo inteiro. Pega uma parte isolada e te define por aquilo. Sim. E às vezes as pessoas ignoram a intenção. Ela ouve as palavras, ela ouve a risada da galera, só que ela ignora a intenção do comediante também. O que ele tá fazendo ali? Ele tá exagerando, ele tá distorcendo. Eles só ouvem as palavras que estão sendo ditas, botam em qualquer lugar e acabam com a tua vida, assim. Às vezes o cara sabe que tá no contexto de comédia, tá? As pessoas estão rindo, ele tirou do clipe, botou na internet, só que não quer... Eu não sei o que é. Eu acho que é meio que uma falta de conhecimento também de que porra é essa que esses caras estão fazendo. O que é essa arte que eles estão fazendo? Por que ele tá falando essas coisas num palco e as pessoas estão rindo? E a pessoa, ao invés dela ficar curiosa e tentar entender, ela vai lá e já decidiu, esse cara é um filho da puta. Prende ele, processa ele. A falta de curiosidade também da galera de entender esse humor mais obscuro, assim. Tem um preconceito já também. Tem uma galera com uma ideia formada já sobre o que é. O próprio termo, né? A galera problematiza o humor negro. Eu não tenho tido problema em utilizar porque... Inclusive trouxe aqui o livro que eu fiz que eu estou participando junto com o Léo Lins, chama Humor Negro e Branco. E é um livro, uma revista em quadrinhos só de piadas de humor negro. Então, a gente, no prefácio, o Léo já explica a origem do termo humor negro. E não é do sentido negro de raça. Humor negro tem o sentido de obscuro, né? É traduzido escura. De dark comedy. Então, dark tem esse sentido de obscuro. Então, é um tema que não tá na superfície, você traz ele pra superfície e joga luz nele, entendeu? Então, são temas que são dolorosos pra uma cultura, pro consciente coletivo de uma sociedade,
que são temas difíceis de digerir, e que você traz isso à tona, joga a luz nele e distorce a ponto de ficar engraçado. Então, o que me dá tesão em fazer humor negro é justamente fazer esse twist. Pegar uma coisa que de longe não é engraçada e transformar numa coisa engraçada, entendeu? Isso é muito difícil de fazer, na verdade. Fazer isso direito, sabe? Pra fazer uma coisa que não fique... que fique mais engraçado do que chocante. Porque quando você escolhe fazer esse tipo de humor, você tem que ter consciência de que precisa ser muito mais engraçado do que chocante. Sim. Não é? Você não pode achar que só porque é o tema... a Boate Kiss, a Suzane Richthofen, que é o suficiente pra fazer alguém rir. Não é. Você tem que... É aí que você tem que aplicar mesmo as regras da comédia. Usar os recursos da comédia, entendeu? Achar um ângulo onde aquilo se torna engraçado, né? É um exercício imaginativo, assim. Ficar imaginando onde é que seria engraçado essa situação que não é engraçada na vida real. Mas na ficção deve ter um ponto que eu consigo enxergar a graça e trazer pro pessoal, né? E é um tipo de humor, é um recurso muito, muito válido. Eu defendo, assim, eu faço hoje, eu escolhi fazer só isso. Não que eu vou fazer só isso pro resto da minha vida. Já me falaram até que não é nem comercialmente interessante eu ficar fazendo só isso pro resto da minha vida. Mas nesse momento é uma coisa que faz sentido pra mim, e que tá intrínseco também, porque eu sou do Mato Grosso, de uma cidade de 8 mil habitantes. Era uma outra realidade lá. Não lá é um pouco... É meio terra de ninguém, assim. É uma galera... minha família, por exemplo, é uma galera... a gente faz piada de tudo. Lá pode. Entendeu? Naquele contexto é válido. Pode. Eu achei que tu ia falar o contrário. Eu achei que tu ia falar que lá não entendem tanto. É o contrário, lá tem mais piada. Tem mais essa abertura para ser politicamente incorreto. Eu venho dessa realidade que não tem tanto esse bloqueio, entendeu? Então, por exemplo, dentro do meu contexto familiar, a gente se sente... meu pai é um piadista nato. Meu pai faz piada em velório. Meu pai faz piada... Meu pai é o cara mais engraçado do mundo. Aprendi comédia com ele. Aprendi a contar piada com ele. Então, assim, eu cresci em um ambiente onde era normal. Meu pai, eu com 5, 6 anos de idade, ele me dava os livrinhos do Ari Toledo pra ler. Eu lembro de um episódio muito, muito legal. A gente tava viajando pra praia e a gente tava indo de van, uma galera. E tinha muita gente estranha na van também. E meu pai me deu o livrinho pra eu ler. E minha mãe me alfabetizou muito cedo. Eu com 5 anos já lia. Lia assim, compreendendo o que tava lendo. Então, meu pai me deu e falou assim, lê aí. E eu tava lendo as piadas alto, e era umas piadas de besteira, era piada, tipo assim, muito chocante, uma criança de 5 anos. E eu tava lendo aquilo muito alto na van, e tinha uma galera estranha na van, rindo pra caramba de uma criança de 5 anos contando de piada de incesto, sabe? E aquilo, essa é a essência do humor que eu trago até hoje. Porque, por exemplo, eu até lembro qual que era a piada. Do Ari Toledo? Não sei se era do Ari Toledo ou era do Coxinha, mas era alguma coisa assim. Já começa assim, a bichinha entrou na igreja pra confessar, chegou lá, o padre não tava. Quem tava no confessionário era o Coroinha. Aí o padre falou pro Coroinha assim, você fica quietinho, não fala pra ninguém que é você que tá aí, que eu tenho que sair. A pessoa confessa, você não fala nada, você só fala amém, beleza. Aí a bichinha entrou pra confessar e falou assim... Padre, qual que é a penitência pra quem dá o cu? Aí o Coroinha falou assim, pra mim o padre dá um pastel e uma coca. E aí imagina uma criança de 5 anos lendo isso em voz alta. O ônibus inteiro ficou kkk. Ali eu já tomei consciência de que, caramba, é uma coisa engraçada. Então, desde sempre eu já tive esse estímulo muito grande, né? Por parte do meu pai de fazer piada. Então, pra mim é uma coisa muito natural fazer piada com isso. Eu levo isso pros palcos até hoje. Eu faço muita coisa nesse sentido, assim, bobinho. Mas tu acha que tá piorando ou tá melhorando essa questão do entendimento do público? Porque eu acompanho os vídeos do Léo Lins lá, ele fala bastante sobre comédia, lê livros, explica a teoria, e eu vejo que tem muita gente entendendo o que é isso, que não é só ser escroto, tem toda uma filosofia por trás, tem um ponto de vista, tem toda uma coisa que tá sustentando esse tipo de comédia. E ao mesmo tempo tem muita gente também tentando cancelar bastante, né? Essa cultura também tá crescendo, mas tu acha que
Tá, tu disse que não é comercialmente interessante seguir esse rumo. Mas eu fico pensando se a longo prazo não será interessante. Eu também, eu espero, inclusive. Eu acho que hoje, graças a Deus, a gente tem uma cena tão fortalecida de comédia que a galera primeiro já tá entendendo o que é stand-up, que antes não sabia nem o que era. E já tá começando a ver o stand-up como uma forma legítima de arte. Porque muita gente não legitima, acha que é só um cara lá com um microfone falando qualquer merda. E não, e tem toda uma estrutura por trás da piada que tu tem que entender, todo um estudo que você faz de referências. Hoje, a geração que tá vindo agora já vem com muito mais referências para estudar, sabe? Tem livros aí onde você pode ler e estudar teoria mesmo do stand-up. Então, não é qualquer coisa. É uma forma de arte legítima. Uma vez que você entende que o stand-up é uma forma de arte legítima e você respeita isso, você entende que aquilo é válido. Então, o humor negro é a mesma coisa. Se você entender que é uma forma de... é um recurso válido, que não é discurso de ódio. Muita gente acha que é discurso de ódio. E que é uma não declaração, tem a ver. né? Que é uma declaração. E não tem a ver. Inclusive, eu tenho muita preocupação com o tipo de público que eu atraio pra mim. Um tempo, eu fiquei com bastante medo, porque... por fazer só esse tipo de humor, começa a vir uma galera meio pesada, assim. Começa a vir uma galera meio dark. Aí... Não, teve um cara que comentou... Necrófilo. Ele comentou numa foto minha tudo o que ele faria com o meu corpo morto. Ele escreveu um texto... Não, ridículo. Então eu fico pensando assim, cara... Por um lado... você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque também você tá atraindo uma galera, dependendo do que você fala, você tá atraindo uma galera. Você não tem como controlar quem que você atrai, na verdade. Não é uma coisa controlável. Mas eu tinha muito medo de atrair esse tipo de pessoa e achar que o que eu tô fazendo é discurso de ódio, entendeu? Mas eu acho que esse cara é o contrário do cancelador. Os dois não entenderam, mas um foi por um caminho e o outro foi pelo outro. Pode crer. Um tentou te cancelar, o outro achou que era pra concordar com o que tu falou. Ele não entendeu que a resposta tá no meio, que é uma piada só. E os dois estão só em lados opostos do mesmo comportamento, entendeu? Outros avisos, pra você quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que tá fixado no chat, pra você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens pra gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.